Procurador da República, Deltan Dallagnol, bom dia. Bom dia, Felipe, como vai? Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba. Bom, quero primeiro agradecer ao senhor. Essa entrevista só está com um atraso, deixa eu ver. Eu conversei com o senhor pessoalmente a última vez, 2017, 2015, no dia que vocês estavam entrando no período de férias de recesso. Tá. E aí, mas tá tudo bem, antes tarde do que nunca, né? Até porque a Lava Jato produz notícia todo dia a gente tem informação nova, né? Olha, a gente não pode reclamar de não ter o que fazer aqui, felizmente. De tédio a gente não morre na Lava Jato. Exatamente. Só para fechar uma questão que eu abri o programa comentando aqui, o senhor está mais tranquilo a partir dessa decisão da Corregedoria do Ministério Público Federal arquivando a investigação contra o senhor no caso das palestras? Felipe, para mim não muda nada. Eu já tinha plena certeza de que essa é uma atividade plenamente lícita. Isso é feito em todos os lugares, por todo mundo, todos os membros do Ministério Público, da mais baixa à mais alta instância. É uma prática natural. O que aconteceu foi uma resignação de deputados de um partido que é um dos grandes envolvidos na investigação, que reclamaram. Houve essa falsa polêmica. Agora, eu não tinha dúvida nenhuma. Para mim, nada muda. O meu objetivo central de fazer palestra é levar uma conscientização sobre os problemas que a corrupção causa e o que nós, como cidadãos, podemos fazer sobre isso. Justamente por isso que a maior parte das palestras é gratuita. O que a Corregedoria confirmou é que eu poderia fazer palestra quando eu quiser, do modo como eu quiser, desde que isso não prejudique a minha atividade profissional, recebendo por isso, de acordo com as regras do mercado. Agora, o que eu sempre fiz e vou continuar fazendo é doar praticamente tudo que eu recebo para a causa, porque eu quero que as pessoas estejam conscientes de que eu não faço isso por razão econômica, eu faço isso pela causa, eu faço isso pela mesma razão pela qual eu quero que os ouvintes se sensibilizem e lutem por essa causa, porque lutar por ela é lutar pelo nosso país, é lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da terra. Em especial tem um hospital que o senhor faz uma doação, né? Isso, tudo que eu receberia em 2016, nesse caso foi absolutamente tudo, foi destinado diretamente pro Hospital Horácio Guertner, para a construção de um hospital oncopediátrico, hospital para tratar câncer de crianças, e isso vai atender toda a região sul do Brasil. Certo. Bom, no noticiário do dia, falta muito ainda para essa obra? Essa obra, ela ainda está arrecadando recursos, é uma obra bastante cara, que custa uns 30 milhões de reais, e falta ainda um bom tanto. Aliás, quem quiser contribuir com essa obra é uma ótima causa. O Hospital Horácio Guertner é um hospital reconhecido de filantropia, sem fins lucrativos, e tem feito um excelente trabalho em prol de pessoas com câncer. Vamos pro noticiário então da Lava Jato. Vamos falar do outro câncer agora, então. Do outro câncer, o né? câncer que é essa corrupção que corrói a nossa sociedade. Exatamente. Nesse caso de hoje, né, de Thiago Cedras, está com vocês também esse processo aí, o filho do ministro do TSU, que é um dos alvos da nova fase da Lava Jato hoje? Isso, está sim. Até agora deve estar começando uma espécie de atendimento à imprensa lá na Polícia Federal sobre essa nova fase, em que vão ser apresentados maiores detalhes. Mas, de modo muito geral, isso é um desdobramento das fases 43 e 44. O que aconteceu é que numa dessas fases se investigou a corrupção na Petrobras para a contratação de uma empresa estrangeira, a Sargent Marine, para fornecer asfalto, e agora estão sendo investigadas outras pessoas envolvidas nesse mesmo esquema. Dentre elas, existem suspeitas, indicativos de envolvimento de um filho de um ministro do Tribunal de Contas da União. Como é que está essa situação assim? Porque tem uma situação de conexão. Nós, é claro, simples mortais, conectamos as duas figuras, pai e filho. Para vocês, como é que funciona? Nós trabalhamos com base em evidências. Quando evidências apontam o envolvimento de alguém, como um ministro do STJ, do TCU, de onde for, que tem foro privilegiado, que só pode ser processado perante o Supremo Tribunal Federal, nós enviamos essa investigação para o Supremo. Essa é uma obrigação que nós temos, é o que manda a lei. Nesse caso, como não existem evidências apontando o envolvimento do pai, essa investigação segue em primeira instância, segue aqui em Curitiba, Felipe. Se houver qualquer evidência, aí sobe para o Supremo Tribunal Federal. Exatamente.
Tá. E já que a gente falou do Supremo Tribunal Federal, esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje, que gera essa angústia toda nos brasileiros, viu, Felipe? Que é a falta de perspectiva dos casos que tem foro privilegiado. A justiça lá no Supremo não funciona. Isso não é por má vontade dos ministros, mas isso é porque a estrutura é feita para não funcionar. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal julga um número absurdo de casos. Veja que a Suprema Corte Americana julga 100 casos por ano. A nossa Suprema Corte julga 100 mil casos por ano. É inviável enquanto uma decisão para receber uma acusação, ou seja, enquanto uma decisão de um juiz para avaliar se uma acusação feita pelo Ministério Público é viável e deve começar um processo criminal, isso demora na primeira instância, aqui com o juiz Sérgio Moro, questão de dias ou uma semana. No Supremo Tribunal Federal isso dura quase 2 anos. As coisas não caminham, não andam. Investigações lá demandam decisões do ministro, sempre. Aqui não. Aqui em primeira instância a gente vai investigando e só se tem uma coisa muito importante a gente submete ao juiz. Fora disso, a gente toca a investigação. Já lá no Supremo, tudo depende da decisão do juiz, do ministro. Como são vários atos investigativos sequenciais, isso faz com que se atrase, porque as decisões dos ministros, naturalmente, naquele ambiente de congestionamento, demoram muito. Nessa questão do foro privilegiado, tem uma situação que envolve os tucanos. Eu imagino que essa seja a questão, talvez, que vocês mais respondam. Por que não temos tucanos processados em Curitiba? Não tem tucano pequeno nesse caso, porque os grandes vão para o Supremo Tribunal Federal. Aécio, Eduardo Azeredo estava no Supremo, abriu mão e agora está condenado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso lá do Mensalão Mineiro. Mas não tem tucano de pequena plumagem, não, e não apareceu ninguém, porque essa talvez seja a maior demanda dos nossos ouvintes quando a gente fala de foro privilegiado aqui. E os tucanos? Felipe, você matou a charada. Eu tocante às pessoas do PSDB, elas têm foro privilegiado e esses casos estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Nós aqui vamos avançando sobre onde as evidências nos levarem. As evidências nos levaram a Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista e PMDB. E veja que PMDB se tornou oposição ao Partido dos Trabalhadores. Isso para nós não faz diferença. As evidências chegaram a Eduardo Cunha foi preso e está respondendo a processos criminais aqui. Talvez essa seja a razão pela qual eles estejam lutando para não perder o foro privilegiado. Isso nos traz a outra questão bastante atual, que é a da reforma política. Hoje, vários parlamentares estão lutando para mudar as regras eleitorais para que eles possam garantir a reeleição, para que eles não percam o foro e justamente evitar que eles venham para Curitiba, porque em Curitiba eles vão ter o tratamento padrão que todos estão recebendo. Se existem provas de que eles cometeram crimes graves e que a liberdade para eles é um risco para a sociedade, essas pessoas vão e precisam ir para a cadeia. Esse é um remédio amargo, mas necessário para a grande corrupção. Uhum. A situação envolvendo, nesse caso aí, a irmã de Aécio Neves, o primo de Aécio Neves, eles não têm foro, né? Como é que ficou? Eles não têm foro, mas quando uma situação sem foro está ligada com uma situação com foro, o Supremo pode decidir manter tudo lá. E é o que o Supremo decidiu nesse caso. Esse caso não veio para nós. Esse caso está sendo mantido no Supremo Tribunal Federal. Tá, então o processo... Aliás, deixa eu fazer uma observação. Não sei se os ouvintes todos perceberam, mas mesmo em relação ao senador Aécio Neves, o Procurador-Geral da República pediu a prisão dele mais de uma vez para o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Foi o Supremo que entendeu que não deveria decretar. Agora, o Procurador-Geral pediu e é a nossa visão também. Nós lemos as manifestações deles, nós conseguimos avaliar os requisitos e embora nós não atuemos no caso, a nossa visão é que o Procurador-Geral da República tem toda a razão. Pessoas que oferecem risco concreto, que estavam praticando crimes agora, depois do começo da Lava Jato, em 2017, essas pessoas mostram que não tem medo nenhum, não tem qualquer resguardo de proteger a sociedade, mesmo depois de tudo que veio à tona. Sabe o que nos preocupa, Felipe, na corrupção? A nosso desejo de reprimir a corrupção não é punir essas faces desses criminosos. Isso é claro que é uma questão de justiça, sim. Agora, a nossa preocupação é com o sofrimento humano das faces dos milhões de brasileiros inocentes que são punidos diariamente com os desvios dos recursos públicos. É uma questão de identificação humana, de sofrimento humano, é uma questão humanitária, de defesa de direitos humanos, de amor, de serviço à sociedade. Se for para nós mudarmos esse país, vai ser por amor, por serviço e por dedicação, por mudanças, para que nós possamos ter um país mais ético em que o Estado e os recursos públicos, o serviço público chegue às pessoas que mais precisam dele.
Doutor Deltan, deixa eu pegar esse ponto que o senhor falou aí a respeito da continuidade da corrupção. Houve denúncias de corrupção, não nesse nível, mas houve denúncias de corrupção no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no primeiro mandato de Dilma. A partir do primeiro mandato de Dilma, nós temos aí o início da Lava Jato, né? Mesmo com o início da Lava Jato, mesmo com todas as denúncias e condenações do mensalão, mesmo com todas as denúncias, né, contra Fernando Henrique, não para a máquina de corrupção. Não para, e não vai parar enquanto a gente não mudar o sistema. Pois é. Por quê, Felipe? Veja que a impunidade é a regra. Você fala do mensalão, mas sabe quanto tempo que as pessoas centrais do mensalão ficaram presas? 1 ano dormindo na prisão e trabalhando fora. As pessoas centrais, os políticos centrais envolvidos. 1 ano dormindo na prisão e trabalhando fora. 1 ano em casa, e aí foram perdoados por um indulto natalino, um presente para os corruptos. Essas pessoas responderam por 2 anos e não responderam na cadeia. Isso no maior escândalo pela Lava Jato. 97 a cada 100 casos de corrupção acabam em pizza, em completa impunidade. E eu estou falando dos casos comprovados, não dos casos que a gente nem sabe o que aconteceu. O crime de corrupção hoje, infelizmente, compensa no Brasil. É difícil você recuperar o dinheiro desviado. A Lava Jato, Felipe, está tirando água de pedra. Enquanto for assim, nada vai mudar. Além disso, existem vários incentivos do ambiente político que estimulam a corrupção. Campanhas eleitorais caríssimas, um grande número de partidos que estimulam uma negociação espúria. Nós precisamos também mudar o sistema político. Nós precisamos de uma reforma política, mas não dessa que está aí. Não dessa que os políticos hoje estão defendendo. E aí vocês não estão se metendo numa outra seara que não é de vocês? O senhor e Carlos Fernando, procurador, seu colega na Lava Jato, pegaram e fizeram um vídeo, inclusive, dizendo o seguinte: olha, essa reforma política que está aí piora a situação. Vocês não estão extrapolando a função de vocês? Felipe, ótima questão. Se isso não tivesse nada a ver com a minha função, eu não falaria sobre isso. Eu poderia falar como cidadão, mas eu não falaria como procurador. Tá. Agora, essa questão tem tudo a ver com o nosso trabalho, tem tudo a ver. O que a Lava Jato revelou foi um sistema político corrompido, apodrecido. É interessante que uma das origens da palavra corrupção, corruptos, vem exatamente de apodrecimento. Nós temos um sistema político corrompido em que nós identificamos que não só na Petrobras, mas fora da Petrobras, pessoas eram colocadas em posições chaves dos órgãos públicos para arrecadar propina. Para quando uma empresa precisava do órgão público, o dono não deveria ser dono, né? Deveria ser um servidor público, mas a pessoa que se sente dona do órgão público lá, ela vai para a empresa e fala: olha, então você tem que me pagar tanto. E essa pessoa arrecadava propinas que eram usadas para enriquecimento próprio das pessoas envolvidas, enchiam o bolso do dinheiro, e para financiamento de caríssimas campanhas eleitorais. Isso significa que se nós não baratearmos as campanhas eleitorais, nós não teremos, continuará a existir um incentivo para a prática da corrupção. Esse é o primeiro toque da reforma política. Perfeito. No nosso caso. O nosso caso apurou os problemas que a reforma política precisa tratar. De nada adianta, Felipe, você ir ao médico e fazer um diagnóstico, descobrir que você tem uma doença, se você não aceitar o tratamento. A reforma política é um dos tratamentos para a doença que a Lava Jato diagnosticou. A segunda interface que isso tem com o nosso caso é o fato de que, se nós queremos mudanças, nós precisamos que o parlamento implemente essas mudanças. Nós precisamos de regras anticorrupção. E nós vimos o que aconteceu com as 10 medidas contra a corrupção. Elas foram trituradas pelo parlamento. E aí a gente tende a entender por que isso aconteceu. E a razão é óbvia. Quem explica isso é um pesquisador sueco, Bo Rothstein. Ele fala que em países com muita corrupção, os parlamentares não aprovam reformas contra a corrupção porque isso não interessa para eles. Isso nos mostra que, se nós queremos reformas anticorrupção, nós precisamos renovar o parlamento. Sim. E o que a reforma política faz exatamente o contrário. Então, se nós queremos um combate à corrupção efetivo, para além da Lava Jato, que melhore as condições de vida da sociedade brasileira, diminua os índices de corrupção, nós precisamos de renovação política. Isso também é objeto da reforma de que se está tratando hoje. O que nós fazemos é basicamente levar informações para a sociedade para que as pessoas entendam melhor isso tudo e se posicionem. Com o Distritão não tem reforma de parlamento nenhuma, ninguém sai de lá, 95% é o cálculo. Vamos deixar assim, 80% dos que estão lá voltam se tiver o Distritão, por exemplo. Exatamente, é um cálculo conservador até, né? Falam em 95%. Distritão e fundão. Exatamente. Eles vão aumentar o fundo partidário, o dinheiro que sai do nosso bolso e vai para a política está saltando de 800 milhões para mais de 3,6 bilhões, numa época de crise fiscal. Esse dinheiro é usado em campanhas hollywoodianas, em que se produzem filmes em horários
políticos eleitorais para manipular eleitores, filmes contendo uma série de mentiras, não raro. Hoje se mostra que quem é votado dentro de um universo de candidatos, que é um mar de candidatos, nas últimas eleições nós tivemos mais de 500 mil candidatos, são aqueles que aparecem mais, os que despontam dessa multidão. Agora, quem aparece mais é quem gasta mais. Quem gasta mais, não raro, é quem arrecada mais, inclusive via propinas. O que o fundo eleitoral está fazendo é como a Lava Jato está apertando as fontes de propinas, está fechando as fontes de propinas, o que eles estão fazendo é buscar outros fundos para eles garantirem com uma enxurrada de recursos públicos a própria eleição. E além disso vem o que você comentou, o distritão. Em vez de eles fazerem eleições em pequenos distritos, como cidades, em que aqui em Curitiba nós poderíamos eleger, sei lá, um líder de uma ONG, um líder comunitário, eles fazem eleições em todo o estado. Isso significa que só vai ser eleito quem é conhecido em todo o estado. E quem é conhecido em todo o estado é basicamente ou celebridades ou eles mesmos, os velhos políticos. O senhor é pelo voto distrital misto, pelo voto distrital puro? Eu sou contra o distritão. Veja que eu não preciso assumir posição específica sobre eu não faço questão de nada. O que eu faço questão é com um sistema que funcione bem. Nós podemos corrigir alguns problemas do sistema proporcional, que é o que existe hoje. Existe uma proposta que buscava corrigir esses problemas, que consistem no alto custo do sistema proporcional que existe hoje. Uma dessas propostas foi conhecida como reforma política democrática, tem até uma campanha na internet. Ou, se nós formos para um sistema distrital, tem que ser um sistema distrital dentro de distritos pequenos. Ou uma mistura desses dois, a mistura dos distritos pequenos com o proporcional. Isso tudo tende a baratear, o sistema proporcional corrigido, né? Isso tudo tende a baratear o custo de eleições. Nós precisamos caminhar para soluções e não para mais problemas. Qual foi a repercussão do vídeo de vocês em relação aos políticos? Porque vocês levaram pau de muita gente, né? Mas chegaram a ter algum contato de políticos, alguma coisa mais pessoal, assim? Mais pessoal não, Felipe. Mas sabe que eu encontrei um vizinho na garagem do meu prédio no Natal do ano passado. E eu falei, ele perguntou, Beltrão, como é que você tá? Falei, olha, tô apanhando muito, como sempre, né? E ele falou, Beltrão, olha, não tem como você esperar uma coisa diferente. Não tem como você combater os maiores bandidos do país e esperar que você não vai apanhar. Essas pessoas controlam máquinas, elas têm empresas de mídia que são pagas por elas, que têm um monte de perfis do Twitter, um monte de perfis do Facebook. Essas pessoas têm, um senador pode ter, sei lá, mais de 50 assessores que podem atuar em favor dele, politicamente, fazendo comentários em redes sociais, se posicionando. Então, nós estamos num ambiente de guerra, em que nós vamos ser atacados todo momento, ainda mais quando você assume uma posição que é a favor da sociedade e contra os interesses de quem está lá. É natural que exista uma reação. Nós, brasileiros, não podemos ser ingênuos. A gente não pode achar que esse estado de corrupção alastrada, sistêmica, enraizada, vai mudar da noite para o dia. Veja, Felipe, que eu vejo muitas pessoas frustradas hoje. Não sei se você tem ouvido ouvintes reclamarem. Foi tanta gente solta, veja o que o Gilmar Mendes fez. Veja só, eles querem mudar a regra de prisão em segunda instância, esse foro privilegiado. E as pessoas reclamam e dizem, o Brasil não vai mudar nada mesmo. Esse é o copo meio vazio. Agora a gente tem que olhar o copo meio cheio. A gente nunca conseguiu avançar até o ponto que a gente avançou. Tudo que a gente tem é novidade, a gente está quebrando uma série de tradições, pessoas, políticos poderosos, empresários poderosos estão indo para a cadeia. Essa é a nossa grande chance de renovação, de mudança. As portas estão abertas, mas cabe a nós, brasileiros, usar a nossa energia não para reclamar, mas para atravessar essa porta, para a gente assumir a nossa responsabilidade sobre a mudança do país. Dentro dessa máquina que é montada aí, o senhor me deu a entender assim, né? Uma máquina montada de contatos entre políticos e meios de comunicação e assessorias que eles montam, né? O que foi pior das denúncias contra vocês, assim, do que chegou, né? Porque a todo momento pipocam dúvidas sobre o caráter ético de vocês. O senhor lá no início teve aquela questão de um apartamento que o senhor comprou, né? Que veio a público, depois essa questão das palestras. O que mais pegou? Felipe, na verdade, é uma guerra de comunicação, né? Como as provas são fortes, as investigações foram feitas com cuidado, eles tentam atacar a credibilidade do caso e a nossa. Todo dia surgem notícias falsas sobre mim, sobre Sérgio Moro, sobre outras autoridades da investigação. Já surgiram sobre as autoridades da Polícia Federal. Veja o que aconteceu com essa história do apartamento Minha Casa Minha Vida. Eu comprei apartamentos em prédios, esses apartamentos foram comprados à vista com o dinheiro do meu salário. Apartamentos de baixo custo.
quando você vai comprar um apartamento desses, eu comprei sem qualquer financiamento, você não sabe como que o prédio é financiado. Aí, o que aconteceu foi que algumas pessoas de blogs descobriram que aquele prédio tinha tido uma linha de financiamento especial, porque os apartamentos poderiam ser comprados caso pessoas preenchessem requisitos de Minha Casa Minha Vida, e falaram que eu comprei um apartamento Minha Casa Minha Vida, como se eu tivesse tido um financiamento irregular, ilícito, ilegal, o que não tem qualquer sentido, é uma mentira deslavada. Agora, todo momento, eles tentam pegar fatos que são verdades e desvirtuam esses fatos, agregam coisas mentirosas para tentar atacar a nossa reputação. É o que aconteceu com as palestras também. E veja que quando veio à tona a coisa das palestras, eu nunca tinha falado que eu doava o dinheiro das palestras, porque eu faço isso para beneficiar a sociedade, eu não faço isso para me promover. Agora, quando veio à tona, eu pensei, poxa, isso aí vai trazer à luz algo que é positivo. Agora, pessoas tentaram desvirtuar isso como se fosse algo ilegal, quando é legal a toda evidência. A Corregedoria veio e deixou, as duas corregedorias, do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, foram unânimes e muito claras, falando que, sob qualquer ótica que você analise esses fatos, eles são plenamente lícitos, legais. É aquilo que eu falei. Não tem como você estar na chuva e não se molhar. Não tem como você estar num caso grande como esse, enfrentando pessoas poderosas e você não ser atacado injustamente toda hora. É um preço a se pagar e eu pago esse preço com gosto, para servir a sociedade, para que nós todos possamos ter um país melhor para nós e para as futuras gerações. Doutor, nossos filhos merecem. O senhor tomou, assim, cuidados especiais a partir dessa situação da Lava Jato? Qual era o seu maior caso antes da Lava Jato? Eu estou em várias grandes investigações e nunca tive problema nenhum, porque eram grandes investigações contra doleiros, pessoas que lavavam dinheiro, grandes traficantes. Essas pessoas não dominam máquinas de comunicação social. Hoje nós estamos contra pessoas que dominam máquinas de comunicação social, não só por contratação de empresas de mídia, mas elas próprias, várias dos parlamentares, eles têm várias redes de comunicação, eles têm concessões de rádio, de televisão. Então você hoje está num ambiente que eu descrevo até naquele meu livro, A Luta contra a Corrupção, como um ambiente de guerra de comunicação. Por que eu escrevi aquele livro? Foi porque eu tenho muito tempo na Lava Jato? Não. Eu escrevi ao longo das madrugadas justamente para que as pessoas possam conhecer o que é a experiência de trabalhar nesse caso e para deixar muito claro que a Lava Jato é só o primeiro passo. Se nós queremos transformação, nós precisamos dar passos além. Lá eu explico quais são os problemas que geram corrupção no Brasil e o que nós, brasileiros, podemos fazer. É um livro que eu fiz para exercer a cidadania, para estimular as pessoas a exercer a cidadania de modo mais consciente. E uma das questões do livro que é muito interessante é a seguinte, né? Coincidências existem, né? O senhor até disse, acho que a frase é: a Lava Jato é uma série de coincidências improváveis, né? Exatamente, Felipe. Ela é um ponto fora da curva, ela é uma conspiração do universo. Ela é fruto de uma série de coisas que se alguém perguntasse pra gente se aconteceria, a gente diria, nossa, é impossível acontecer tudo isso num caso, pro caso dar certo. Tanto é que vários casos anteriores com o potencial de serem lava-jatos foram enterrados por nulidades, acabaram em prescrição, as pessoas todas foram soltas, aí eles demoraram mais e acabaram em prescrição, e assim por diante. Doutor Dallagnol, o senhor tem alguma ambição política, já que o senhor fala tanto de política, né, e tem, assim, opiniões fortes a respeito de sistema político, por exemplo? Felipe, veja que o meu foco é o foco da luta contra a corrupção. Eu não falo sobre sistema de saúde em si, só falo sobre como a corrupção afeta a saúde, eu não tenho pautas políticas próprias. Eu não tenho hoje pretensão política e o meu foco hoje está na Lava Jato, está em dar o melhor que eu posso fazer nesse caso. Vocês tiveram um convite do presidente Temer para estar presente no Palácio do Planalto. Não, vocês não aceitaram esse convite. Vocês não aceitaram em função da questão ética ou já com medo da repercussão? Olha, veja só, a questão ética não decorre de você ter ou não encontro com ele, decorre do que é tratado nesse encontro, certo? Se ele é feito às claras, com agenda, etc. Então, encontrar ele propriamente não existiria nenhuma violação ética. E recusar o encontro também não foi uma falta de deferência com a função dele, não. Nós temos o maior respeito pela função do presidente da República, do Congresso Nacional. Nós precisamos distinguir as instituições das pessoas. Agora, a razão pela qual a gente recusou é porque isso poderia ser mal compreendido pela sociedade. Nós estávamos no momento de julgamento de vítima, existiam já ilações de que a força-tarefa da Lava Jato tinha muitas ações contra o Partido dos Trabalhadores, e se a gente fosse ter um encontro com o presidente Temer, isso poderia ser lido equivocadamente
como uma ação concertada contra o Partido dos Trabalhadores, o que não teria qualquer sentido, seria uma teoria da conspiração, mas se decidiu não fazer isso por uma cautela, para que as nossas ações não sejam interpretadas de modo equivocado. Afinal de contas, para a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então foi um cuidado a mais que nós tomamos. Agora, o que nós deixamos claro é que nós estávamos totalmente abertos ao diálogo. Se o presidente da República quisesse fazer uma visita institucional para nós, como fez o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, nós estaremos abertos a recebê-lo com o maior prazer, para escutá-lo. Nosso objetivo é contribuir com o país, em respeito às instituições. Nós precisamos, ainda que nós discordemos das pessoas, respeitar as instituições, porque se for para nós chegarmos a algum lugar, será dentro da democracia e por meio de instituições. Certo. Doutor Doutan, com relação a uma situação específica do Ministério Público, eu tenho vários amigos meus, conhecidos seus, no Ministério Público Federal, não trabalham na Lava Jato, mas todo mundo ficou indignado com um procurador da República que saiu do seu cargo e foi trabalhar para escritórios de defesa, no caso da JBS, lá, tá me faltando o nome dele, depois até posso dar um Google aqui e procurar o nome dele. Marcelo Miller. Hã? Marcelo Miller. Exato. Para vocês da Lava Jato, como é que bateu isso, hein? Porque afinal de contas também colocou uma nuvem de suspeita sobre todo mundo ali, era muito dinheiro, Teve político que até insinuou, e teve um dos políticos gaúchos aqui, até dá pra gente puxar a gravação, é que eu não quero ser irresponsável e dizer qual deles, eu estou na dúvida de 2 deputados gaúchos, mas teve um que disse assim, olha, esse dinheiro aí pode ter sido distribuído lá dentro, para os colegas do Ministério Público, para facilitar a vida do Joesley e do Wesley. Como é que bate isso para vocês? São ilações feitas sem qualquer indicativo concreto, sem qualquer comprovação, feitas maldosas, feitas em reação às investigações. É aquilo que eu falei, nós atuamos de um lado, as pessoas vão contra-atacar do outro lado. É importante ressaltar que Marcelo Miller não estava na força-tarefa aqui nossa, em Curitiba, ele estava em Brasília, e ele se afastou para atuar na área de compliance, na área de investigação, que é uma área que não é de defesa das pessoas que praticaram crimes, é uma área em que busca fazer acordo e contribuir com investigações. Agora, eu não tomei parte nessa decisão dele, é uma decisão pessoal dele, e que cabe a ele explicar. Uhum. Mas para vocês, no caso daquele coisa, quando todo mundo joga a lama no ventilador, olha, sobra para todo mundo, no caso, afeta vocês, afeta o trabalho de vocês ficam indignados, porque afinal de contas é alguém também do grupo, não é do grupo direto de vocês em Curitiba, mas é alguém da corporação, Ministério Público Federal. Evidentemente nós não gostamos quando qualquer coisa tem repercussão negativa, isso é natural. Agora, a questão que se deve colocar sempre o que ele fez é legal, é ilegal, o que ele fez é admissível, não é admissível, não existe nenhuma vedação legal ao que ele fez. Agora, o que não poderia acontecer é ele atuar nas negociações dos acordos. Isso não pode acontecer. Ele recém saiu de lá, ele deveria ter um tempo aí de afastamento de ele estar atuando, negociando um acordo. E me parece, segundo as notas públicas que a Procuradoria-Geral da República soltou, e segundo as informações que chegaram até nós, nos parece que, assim que se identificou que ele estaria atuando nisso, se pediu que ele se afastasse disso, que ele não participasse de reuniões com a Procuradoria-Geral da República para fazer qualquer tratativa sobre esse acordo. E isso é o que deveria ser feito e me parece que isso é o que foi feito. Agora, como eu mencionei, existe uma guerra de comunicação nesse caso. Muitas pessoas tentam lançar ilações, lançar fatos que não correspondem à realidade para tentar manchar a reputação do caso. Agora, de novo, não é uma coisa que aconteceu aqui em Curitiba, não é uma coisa que está próxima a mim. Isso é algo que, se for para se prestar informações mais detalhadas, isso é algo que cabe se buscar junto à Procuradoria-Geral da República, e vai ter todo o panorama desse caso para um esclarecimento mais completo. Mas dá uma decepção em vocês, assim, quando acontece isso? Isso o quê? Essa fato assim, um colega sai, aí vai, aí levantam tantas ilações a respeito do grupo como um todo, do Ministério Público Federal como um todo, dá uma certa decepção, acho que é a palavra. Felipe, é evidente que nós ficamos chateados sempre que nós formos atacados por qualquer razão. Agora, foram tantos ataques, tantas coisas, que se a gente for se preocupar com cada coisa que acontece, cada ataque descabido que seja feito, cada levantamento cada mentira que for feita num blog, se eu for me preocupar com cada coisa disso, eu não vou trabalhar. Se nós ficarmos nos ocupando de retirar ratos do porão do avião, nós não fazemos o avião decolar.
Aqui a gente precisa aplicar algumas frases famosas que expressam uma sabedoria histórica da humanidade, que exprimem que se nós pararmos para tirar pedras em cada cachorro que late contra a caravana, a gente não vai chegar ao destino. Os cães ladram e a caravana passa, Felipe. Quanto tempo para a caravana chegar ao seu destino? Olha, as investigações, elas continuam caminhando de modo forte. Hoje nós tivemos uma nova fase. Quem pensaria, Felipe, que uma operação chegaria à fase número 45? Não é verdade? É muita fase, né? Sim, sim, sim. Tem gente que diz que a gente quer superar o Candy Crush Saga. Agora, a Lava Jato, ela vai aonde ela tiver que ir, vai até onde eles foram. Esse é o nosso objetivo. Algumas pessoas, por vezes, se preocupam, mas a Lava Jato, ela gera uma instabilidade. Felipe, o que a gente tem que perceber é que a estabilidade colocada sobre os pilares corroídos da corrupção é uma estabilidade falsa. É uma estabilidade que só sobrevive até o próximo grande escândalo de corrupção vir à tona. Uma estabilidade sobre pilares corroídos pela corrupção é uma instabilidade real, é uma falsa estabilidade. O que os estudos internacionais nos mostram é que corrupção se relaciona sim com desenvolvimento econômico, social, humano, mas de modo inverso. Quanto maior o índice de corrupção, pior o desenvolvimento econômico e social de um país, e vice-versa. O país só vai ser bem desenvolvido quando ele tiver pouca corrupção, quando ele tiver baixos índices de corrupção. Nós, se queremos um país bom, nós precisamos reduzir nossos índices de corrupção. A Lava Jato vai até onde ela tiver que ir. Agora, muitas pessoas dizem para nós, não desistam, prossigam, sigam em frente, vocês nos representam, mas o que eu digo para o ouvinte é, vocês são a nossa esperança. Não desistam, porque sem vocês a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas Nós voltando precisamos de vocês conosco se for para chegar a algum lugar. Mas voltando àquela questão anterior, parece que a gente está enxugando o gelo. Nós vamos enxugar gelo enquanto nós não tivermos mudança de sistema. É o que eu digo no livro, é o que eu tenho dito em várias entrevistas, Felipe, que a Lava Jato é um passo importante. Nós precisamos, sim, fazer com que a corrupção não compense a partir desse caso concreto, é um caso exemplar. Agora nós precisamos fazer com que a corrupção não compense em todos os outros casos. Nos outros 97 a cada 100 casos de corrupção que acabam em impunidade. Mais do que isso, nós precisamos mudar o sistema político. Agora, para que isso tudo aconteça, nós precisamos de um posicionamento da população sobre a reforma política que está aí, que não é uma reforma para a sociedade, é uma reforma para a velha política. Nós precisamos de um posicionamento da sociedade nas próximas eleições para que sejam eleitas pessoas que não estão sendo investigadas ou processadas por corrupção, para que a gente possa ter uma renovação e pessoas lá que sejam sim comprometidas com o combate à corrupção e possam fazer essas reformas de que nós precisamos para ter mudanças no nosso país. Eu mantenho minhas esperanças e eu coloco minhas esperanças sobre a sociedade. Deltan Dallagnol, eu quero agradecer muito ao senhor. Duas perguntas finais. Em primeiro lugar, é o seguinte: qual é a situação da delação de Antônio Palocci, que foi um questionamento que nós fizemos há pouco aqui, antes do senhor entrar no ar, nós estávamos falando de outras questões, e aí surgiu a questão de Antônio Palocci. Ele já fez, falta homologar, e a situação parou tudo quando se chegou no sistema financeiro e nos meios de comunicação, é o que se diz a respeito dessa situação. O que o senhor pode dizer? Essa alegação não faz qualquer sentido. Basta olhar o histórico do caso. O caso não parou quando fosse chegar em quem quer que fosse, né? Foi inclusive identificado um próprio procurador da República que estava envolvido em passar informações de modo indevido, não era da Lava Jato, era de outra operação, mas ele foi não só descoberto, foram colhidas informações, ele foi preso. É um caso não stop aqui, Felipe, nós vamos até onde tiver que ir. Agora, em relação a delações concretas, nós não podemos prestar informações porque elas tramitam sob sigilo. Tá, mas muito comum que pessoas descontentes com a possibilidade de não alcançarem acordos de colaboração, elas busquem soltar informações da imprensa em off para tentar forçar um acordo, mesmo quando esse acordo é desvantajoso para o interesse público. O que nós fazemos é avaliar acordo a acordo e buscar fazer acordos quando eles atendem os princípios de atendimento ao interesse público. Essa é a nossa postura que nós temos adotado desde o começo aqui em Curitiba, Felipe. Com relação a Temer, não está em Curitiba, tem foro privilegiado. Hoje tem aí Lúcio Funaro, né? Vai se chegar ao presidente, hein? O Procurador-Geral da República consegue formatar novas denúncias antes de 18 de setembro? Felipe, é uma questão de trâmite interno da Procuradoria-Geral da República. Eu não ficaria confortável em passar informações que eu sei apenas informalmente. É uma questão que eu deixaria para eles tomarem uma posição oficial, assim como em relação a esse acordo de colaboração, embora o padrão seja não fornecer informações sobre acordos em andamento, não homologados ainda.
com relação a Raquel Dodge, vocês já mantiveram contato pessoal com a futura procuradora da República? Quando ela estava em campanha para a eleição interna, ela veio aqui à Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, como vieram vários outros candidatos, e expressou seu compromisso com o combate à corrupção, com o pleno funcionamento da Força Tarefa, com a manutenção da força dos quadros dessa Força Tarefa. A Raquel, ela tem um histórico, a doutora Raquel, ela tem um histórico de combate à corrupção, de atuação firme em casos criminais. Nós temos a expectativa de que ela continuará na direção pela que ela vem percorrendo ao longo da vida dela. Essa é a nossa expectativa. Para vocês, não será interrompido o trabalho da Lava Jato? Não será interrompido. E a gente precisa, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de como funciona no Ministério Público. No Ministério Público, o Procurador-Geral da República, ele não manda no que os Procuradores da República fazem, porque vocês, a Constituição, nos deu uma proteção, que é chamada de independência funcional, que diz que o que Curitiba faz na Lava Jato é determinado pela nossa consciência aqui e pelas leis. A gente não presta contas sobre o que a gente faz concretamente, nem ao Procurador-Geral da República. Essa é uma proteção que a sociedade nos deu para que em casos rumorosos nós pudéssemos atuar com independência. Nós atuamos aqui em 13 Procuradores da República, todas as decisões nós discutimos, nós buscamos fazer as decisões o máximo possível de modo consensual, e isso traz um certo equilíbrio para a atuação, porque às vezes as pessoas podem divergir, mas isso sempre acaba trazendo para o meio termo e é preciso lembrar que nós todos somos concursados, sem qualquer vinculação histórica, político-partidária. Nosso único compromisso é com a sociedade e com a justiça. Doutor, quero agradecer ao senhor. Eu posso ter feito de forma equivocada aqui a contabilidade também, mas é o seguinte, no mínimo aqui dos 50 WhatsApp que eu recebi durante a entrevista, mais ou menos, talvez tenha mais, mas de uns 50 aqui, 35 com Força Deltan, Força Lava Jato, apoio ao Lava Jato, 15 críticas ao senhor, aos integrantes do Ministério Público, as questões, por exemplo, tinha um aqui que tinha perguntado exatamente o que eu já falei dos tucanos, tinha outros com outras perguntas, mas todas nesse sentido também, Eu acho que é um bom placar, 35 a 15 dá aí 70%, de apoio, no mínimo aí, ao trabalho de vocês na Lava Jato. Quero agradecer ao senhor aí e desejar um excelente dia de trabalho. Felipe, eu agradeço ao apoio que a gente tem grande na sociedade, isso nos sensibiliza e renova as nossas forças. Um ótimo dia a você e aos ouvintes. Grande abraço. E por favor, não leva mais 1 ano e 8 meses para me dar uma entrevista, tá bem? Bacana, tá jóia, Felipe. Valeu, é um prazer falar com vocês sempre, viu? Só uma última, o livro como é que tá, hein? A venda do livro, como é que tá isso, hein? Porque o livro tá indo bem, ele é de fases, né? Mas ele tá tendo, acho que uma boa aceitação para as pessoas. Eu tenho tido um bom feedback de quem tem lido. As pessoas têm visto de dentro como é a luta contra a corrupção, tem tido informações mais sistematizadas, mais profundas, podem compreender melhor a realidade que nós vivemos, uma realidade que demanda conhecimento do diagnóstico, como um médico, né, para que nós possamos agir. Esse livro busca fazer uma transição entre diagnóstico e ação, nos levar da indignação pela ponte que nos conduza à transformação. É o que nós precisamos com o Brasil, senão nós vamos continuar para sempre sendo o país do futuro que nunca vira presente. Deltan Dallagnol, a luta contra a corrupção, a Lava Jato e o futuro de um país marcado pela impunidade. O livro é da série Primeira Pessoa, da Sextante, à venda nas boas casas do ramo. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Eu que agradeço, um grande abraço, Felipe, abraço aos ouvintes, tchau.